Viemos aqui nesse cantinho de oração. Sou a Margarete e o Ricardo. Nós viemos aqui para trazer uma palavra para você, para nós, né? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e falar um pouquinho sobre ela, fazer uma oração. Hoje é sexta-feira, teoricamente o último dia da semana, mas nós temos que estar grudadinhos na graça de Deus, não é verdade? Olha, a palavra que a gente vai trazer hoje é baseada no Salmo 51:10. Salmo 51 inteiro é lindo e serve assim, é um ensinamento para nossa vida. Nós vamos ler uma partezinha dele, tá bom? Se você tiver aí a Bíblia, vamos acompanhar, né? Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo é um clamor, esse salmo de Davi, tá? Esse salmo, Davi estava clamando a Deus por misericórdia, porque ele tinha pecado. Ele tinha feito algo que desagradou o coração de Deus. E ele sabia que o preço do pecado é a morte, né? Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. E ele estava desesperado, ele sabia que ele estava errado, mas ele estava pedindo misericórdia. Ele estava reconhecendo o seu pecado e estava indo aos pés de Deus pedindo socorro, né? Então, quando o profeta Natan chegou para ele, confrontou ele: olha aqui, o que você fez, né? Ele cometeu adultério. O que o Davi fez? Ele tinha muitas mulheres, ele nem precisava ter feito isso. Davi era um homem que tinha muitas mulheres, muitas esposas, né? E ele no palácio lá um dia, passeando por lá, ele viu uma mulher bonita e ele se sentiu atraído por ela. Quantas vezes a gente na vida, a gente se sente atraído por algo que não é nosso? Então, o que ele fez? Ele foi investigar, querer saber quem que era aquela mulher. Aquela mulher ainda não é minha, né? E ele descobriu que a mulher era casada com um soldado. O que ele fez? Ele mandou o soldado para a guerra e ele cometeu adultério com a mulher do soldado. O soldado morreu. Ele fez tudo isso. E Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele era ungido, ele foi ungido para ser o rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E ele fez tudo isso. Isso é para a gente ver o quanto nós somos fracos e vulneráveis, né? Não importa o quanto a gente lê a Bíblia, o quanto a gente estuda, o quanto a gente está na presença do Senhor, a nossa carne é muito fraca. E se a gente não se dobrar e pedir misericórdia o tempo todo, a gente peca. A coisa mais fácil é pecar. Só que tem um detalhe: o pecado, você não tem que cometer o pecado, né? E o pecado é uma questão de escolha. Igual a gente tava falando aqui agora, né, cara? A gente tá no trânsito, é a coisa mais fácil de pecar quando a gente tá no trânsito. Você tá lá cantando, louvando às vezes, tudo, conversando. Daqui a pouco, agora mesmo, passou um na frente aqui, o Ricardo quase fala um palavrão e quase amaldiçoa a vida do motorista. É a coisa mais fácil a gente pecar. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero pôr uma reflexão para você.
todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Todos nós, tá? Todos. Que a gente chama de espinho na carne, que é aquilo que faz a gente pecar. Sabe? O meu, eu assumo. Além de muitos, né? A gente comete todos os pecados, se deixar todos os dias. Mas o meu, por exemplo, o meu mais forte é a ira. Sabe? Que todos os dias a gente ora, pede para Deus me libertar disso. Porque já é uma questão até familiar. Meu pai era um homem muito irado, sabe? Ele saía do controle muito fácil. E eu, Margarete, quando eu fico irada, eu amaldiçoo, eu xingo, eu brigo, eu falo um monte de bobagem. Depois eu me arrependo. Então eu tô trabalhando na minha vida, pedindo para Deus isso fazer um milagre, porque isso é muito difícil de se libertar. O pecado, ele faz a gente virar prisioneiro dele. A gente vira prisioneiro. E a gente sofre, porque é uma coisa que a gente não consegue se libertar sozinho. E a gente tenta não pecar, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. O que te faz se afastar de Deus? Você já pensou nisso? Qual é aquela coisa? Não precisa responder, pensa. Aquela coisa que você faz. Pode ser inveja, cobiça, ira, soberba, entre todos os pecados. O que te faz te afastar de Deus? Porque toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus. E a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que pecou. Eu reconheço que eu fiz algo que desagradou o coração de Deus. Depois, eu vou aos pés da cruz e peço perdão. E peço para que Deus me liberte dessa prisão. Eu digo que é um castigo, assim, da gente pra gente mesmo, tá? Deus não castiga ninguém, né? Mesmo porque Ele mandou o seu único filho para vir ao mundo morrer pelos nossos pecados. Na verdade, os nossos pecados todos, aqueles que nós cometemos e o que ainda vamos cometer, já estão todos pagos. Porque Jesus veio, Ele sofreu morte de cruz por todos os nossos pecados. E é só dos cristãos, né, Gá? Todo aquele que crê em Jesus. Só dos cristãos os pecados? Não, de todo mundo. De todos. Quem crê, quem não crê, todos. A criação de Deus. Deus fez isso com a gente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente peca, a gente tem que assumir que pecou e entregar para aquele que carrega o fardo pesado. E nunca se martirizar porque eu pequei, porque eu pequei. Sabe, todo o sacrifício Deus já passou por nós. Jesus passou na cruz. Nós não temos que nos martirizar por nosso pecado. Mas nós temos que aprender com eles. E não pecar mais. É que Jesus falava. Vá e não peques mais. Ele salvou a mulher do apedrejamento. E ele falou para ela, vai, não peques mais. Não foi assim? Então, nós temos lições para aprender com nossos pecados. São muitas lições. E
Todos nós, aqui eu já falei da nossa fraqueza, né? E outra coisa que é muito importante, gente, eu anotei aqui para não me perder, porque a gente está no trânsito, a gente perde um pouco o foco. Então eu anotei aqui pra gente não ficar perdido. Todos nós, como eu disse antes, temos aquela fraqueza, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se afastar daquilo que a gente sabe que vai fazer a gente pecar, né? Por exemplo, tem coisas que eu fico irritada, por exemplo, com a atitude de alguém. A atitude de alguém me deixa muito irritada. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá falar com a pessoa para ela me deixar irritada, não é? Caiu. Desculpa, gente, caiu aqui. Peraí. Vou segurar na mão, porque tá soltando toda hora. Não, a gente tem que evitar que aquilo que faz a gente pecar aconteça, né? Então, quando acontece alguma situação que eu sei que eu vou ficar muito irritada, eu saio de perto. Eu saio de perto e eu peço socorro. Deus, eu tô saindo do giro, como dizem. Eu tô saindo do giro, socorro, eu não posso. Eu vou pecar, eu vou pecar. E eu peço, Deus, me ajuda. Porque a gente não consegue, gente. Nós somos muito fracos. A gente não consegue se libertar do pecado sozinho. Tem que assumir isso. Nós somos muito fracos. A nossa carne berra. A nossa carne, ela faz um escândalo. Então vamos aos pés da cruz e pedir a nosso Salvador, Jesus Cristo, que Ele nos liberte dessa prisão. Que Ele mesmo fala, o teu fardo é leve, quem carrega o fardo pesado sou eu. Ele fala, Ele levou para a cruz todos os nossos pecados. Gente, vocês têm ideia o que é uma morte de cruz? Por mais que eu pense e tento, quando a gente assiste filme, né, sobre Jesus e tudo isso, a gente tenta imaginar, a gente sofre, mas eu acho que por mais que a gente faça isso, não há imaginação que alcance um sofrimento desse. Não há. Nada, nenhuma imaginação é suficiente para chegar ao sofrimento que Jesus passou. Então, vamos nos humilhar. Humilhar, que eu digo, não Deus não quer que a gente seja menos que nada. Humilhar é no sentido de ser humildes. Quando a gente assume algo que a gente não consegue sozinho, nós estamos sendo humildes. Eu não consigo sozinha. Eu não consigo. Assume que você não consegue sozinho, tá? E a gente se aproxima de Deus cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E Deus vai trabalhando o nosso coração. Desculpa da gente que está dirigindo. Deus vai trabalhando no nosso coração e Ele vai fazendo um vaso novo. Ele molda a nossa vida. A minha vida foi feita um vaso novo. Foi feita não, tá fazendo ainda. Eu fui quebrada, estraçalhada aos pedaços, pedacinho pequenininho, assim que você fala, isso aqui não tem jeito mais, já era. E Deus me moldou, amassou tudo de novo, encheu de amor, foi pondo porções e porções de amor e tá construindo um vaso novo, diferente daquele que era. Só que
como é o mesmo material, ainda traz algumas coisas do passado, mas a gente vai pedindo socorro ao nosso Deus e Ele vai nos restaurando. Ele nos restaura por completo. Tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisinha que eu tinha pra falar. Meu celular aqui tá querendo cair. Que coisa! Ai, meu Deus. Deixa eu ver alguma coisa que eu não falei ainda. Gente, é um exercício, né? Pra gente trabalhar esse assunto que eu falei do pecado. A gente vai lá em Gálatas 22 a 20. Gálatas 5, de 22 a 23. Tá bom? Vocês leem, tem os frutos do Espírito. É muito legal porque a gente lê e você vai trabalhando naquilo que você tem que ser. Sabe? Aquelas... É que eu tô segurando o celular aqui. Eu vou mandar pra vocês essa partezinha pra vocês lerem. Quando a gente trabalha os frutos do Espírito, você vai ajudando a ser uma pessoa melhor e principalmente se libertar do pecado. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Hoje é essa palavrinha meio bagunçadinha, porque o celular quer cair aqui. Tudo é prova. Isso é Tudo é prova. É então. Incrível, gente. Contar pra vocês a nossa vida é assim. Cada vez que você se aproxima de Deus, acontece coisas pra você se afastar de Deus. Isso é fato. Então é assim, toda vez que a gente planeja fazer alguma coisa, vamos fazer uma live para levar uma palavra pro pessoal, né, e tal. Aí eu fui, arrumei tudo bonitinho aqui e não sei o que. Aí o celular começa a cair, sabe? Coisas que é para você, seria para eu ficar irritada, para eu falar até palavrão, para as coisas, porque o mal, ele não tá satisfeito com nada disso, sabe? Então o mal, ele conspira para que a gente não esteja perto de Deus, né? Porque o mundo que a gente vive, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Então a gente é uma luta constante pra gente sair do mundo, né? Pra gente estar perto de Deus. Quando eu digo assim, o mundo é os ímpios, as pessoas que não creem que Deus existe, que a vida é assim mesmo, que você morre e vai pra cova e pronto, acabou, sabe? Então a gente tem que... Eu tô segurando aqui. A gente tem que se procurar se unir, estar pertinho de Deus, pedir socorro para Ele, para que... Mostra para eles onde a gente tá, vê se você consegue. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. A gente tá no trânsito. Tá, mas olha onde a gente tá chegando. Nós estamos chegando em Miami Beach. Nós estamos chegando em Miami Beach para trabalhar. Eu vou ter que comprar um outro negócio aqui para encaixar esse celular, porque não dá não, ele cai demais. E aí eu fico irritada. Deixa eles verem aqui essa parte da praia. Não sei se eu vou conseguir virar. Vou tirar daqui. Vira na mão, É que ele tá duro, ele não quer virar. Ó, lugar bonito. A gente trabalha num lugar bonito, muito gostoso de ir. A gente vai com prazer, agradecendo a Deus, porque graças a Ele nós temos um trabalho, nós temos
o nosso sustento na nossa vida. Tudo que nós temos não é nosso, é dele. Foi Deus que deu e Deus dá e Deus tira, né? Então eu recomendo a vocês, para vocês lerem Gálatas. Leia Gálatas 5, 16 a 21. E depois vocês lêem em seguida, vai, de 16 a 23. Leiam tudo isso. Leiam sempre que vocês puderem. Faça essa leitura. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração. Se vocês têm algum pedido de oração, feche os seus olhinhos, pensa nesse pedido, tá bom? Nós vamos orar. Conversa com Deus. Conversa com teu Pai. Gente, Deus que Deus é o nosso Pai. Deus é nosso Pai, gente. Deus escuta as nossas orações. Confessa que a gente erra, que a gente comete alguns equívocos, erros, e esses erros que a gente comete a gente chama de pecado. Então pede perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, aqueles que você fez de propósito, por querer ou sem querer, né? Voluntário ou involuntariamente, para que Deus possa saber que você está fazendo a sua oração de coração mesmo, porque Deus, como a Margarete disse, Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhece os nossos corações. É verdade. Então Ele quer que você fala para Ele que tudo aquilo que Ele sabe de tudo. Você não precisa falar, mas quando você confessa a Deus que você é fraco, frágil e depende dele, tudo fica mais leve para você. Aí por isso que Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados, porque o meu fardo é leve. Entende? Então é assim, o fardo do nosso Senhor é leve, e Ele carrega todo o pecado da cruz por nós. Então, quando a gente tem esse entendimento que o fardo de Jesus é leve por nós temos que aceitar isso e viver a paz de Jesus no nosso coração. É o que a gente precisa. Amém. Você quer orar? Não dá para eu orar porque eu estou concentrado no trânsito. Se eu fechar o olho aqui é perigoso. Não precisa fechar o olho. Outro detalhe, gente, quando a gente vai orar, não necessariamente você tem que estar de olho fechado. Eu preciso estar de olho fechado, porque é o meu momento de concentração, de pensar. E fechar os olhos, curvar a cabeça é um sinal de reverência e de um respeito para com Deus. Isso. Para dizer que você tá se submetendo a Deus. Então é importante isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu boné, porque nós vamos orar. Então eu tenho que ter reverência a meu Deus, e o meu respeito é tirar o meu boné. Então eu já estou sem boné, pronto para orar com vocês. Vamos orar então? Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso na nossa vida, Pai. Porque só pela Tua misericórdia nós levantamos hoje pela manhã, Pai, com saúde, dispostos a trabalhar, para viver a nossa vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada por isso, Senhor. Nós temos que agradecer a Ti todos os dias por estarmos vivos, Pai. Amém. Ó Deus, eu quero Te pedir perdão por todos os meus pecados, Pai. Que eu Te peço, Senhor, eu confesso que eu sou fraca, pecadora, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor me liberte, Pai. Me faça uma pessoa mais limpa, mais merecedora do Teu grande amor por nós, Pai. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão conosco agora, as que vão vir a assistir esse vídeo depois, Senhor.
Abençoa cada um deles, Pai, a cada família, a cada filho, a cada pai, a cada mãe, Senhor. Ó Deus, enche da tua bênção, Senhor. Enche da tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, eu peço também que o Senhor encha da tua graça na vida de cada um, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de Ti, precisando de cura, Senhor. Cura o coração daqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Abençoa, perdoa, Senhor. Ajuda, Senhor. Manda os seus anjos visitarem a cada um deles, Pai. Que eles se arrependam e voltem a Ti, Senhor. Que se reconheçam o seu pecado, que reconheçam que estão longe de Ti, Senhor. Reconheçam que longe de Ti nós não somos nada, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de todas essas pessoas, Senhor. Abençoa, Pai. Por favor, aqueles que estão enfermos, precisando de um ar para respirar, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, a cada um deles. Manda os seus anjos visitarem a cada um deles, Pai, precisando de Ti, Senhor. Ó Deus, traz a cura, Senhor, para o Teu povo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu peço a Tua bênção, que o Senhor encha do Teu amor a cada lar, Pai. Que não tenha desavença, que não tenha briga, que não tenha mal entendimento, Senhor, entre casais, principalmente, Pai. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, o Senhor sabe de tudo isso, Pai. Eu peço que o Senhor liberte o Teu povo do mal, Pai. Eu peço que o Senhor ouça esses pedidos que estão sendo feitos, Pai, e que de acordo com a Tua vontade, Pai, o Senhor conceda, Senhor, aquela bênção tão pedida, Pai. Ó Deus, perdoa o Teu povo, Pai, e abençoa o Teu povo, Senhor. Eu agradeço por mais esse dia, Senhor, e peço que o Senhor nos ajude a preparar outros dias de oração e de palavra, trazendo a Tua palavra, Senhor, para que o Teu povo escute, Pai. Eu agradeço e peço a Tua bênção por esse fim de semana, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Ah, entortou aqui, desculpa, gente, eu nem vi. Tanto olho fechado. Gente, eu agradeço a companhia de vocês, porque é tão gostoso estar orando junto, né? O povo de Deus reunido é uma maravilha. O povo de Deus é a igreja. E nós estamos como igreja reunidos aqui. Tá bom? Um beijo para vocês. Tenham um lindo dia, abençoado, cheio do amor do Senhor na tua vida. Amém. Deus abençoe. Excelente final de semana para todos. E desculpe os contratempos aí, caiu o celular daqui e dali. Mas vamos tentar fazer um negócio que dê mais certo. Um beijo, gente. Tchau.